Boa noite. No programa desta segunda-feira, vamos conversar com Adonias Vidal, economista e professor. Agora a gente vai começar a nossa entrevista com Adonias Vidal, economista, professor, e vai conversar com a gente sobre esse estudo realizado que traz um panorama sobre a economia, o impacto econômico da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Adonias, obrigada. Bem-vindo ao programa Cenário Político. Primeiro, qual foi a intenção desse estudo, qual foi o objetivo desse estudo ao retratar a universidade aqui do estado do Rio Grande do Norte? Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite a todos que nos acompanham de casa, da internet também, né? É uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo espaço. O Conselho Regional de Economia, ele desenvolve vários estudos, né? Ele é composto por uma diretoria e tem, né, centenas de economistas, milhares de economistas vinculados que produzem e apresentam seus trabalhos. O Conselho tem parcerias técnicas com a universidade, com o governo do estado, justamente para levantar informações, produzir análises e fomentar a formulação de políticas públicas. Então, é mais ou menos nesse sentido. O que outros conselhos também fazem, o que as universidades fazem, é a contribuição que ela dá à sociedade para orientar o gestor, o prefeito, o governador, o presidente da República, né? Formuladores de política pública de modo geral. Então, é mais ou menos isso, e temos uma agenda grande de trabalho para fazer. Esse estudo, que já mostra resultados muito importantes, ele é apenas uma primeira fase, é a fase ainda que apresenta os resultados ainda iniciais, então nós temos muito mais a apresentar. E a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, pela característica dela, de estar presente em todas as regiões do estado, todas as regiões, em 8 territórios, então ela consegue multiplicar os investimentos que ela realiza na atividade econômica. Como você viu no estudo, praticamente todos os setores do Rio Grande do Norte cresceram com os investimentos feitos pela universidade. Além do mais, ela oferece uma série de serviços que não estão ainda neste estudo, né? Então, vamos conversar um pouco sobre isto. Mas, além desses números, o mais importante que nós registramos é que, além desses milhões que ela gerou, né, de investimento na economia, cada real desse que é colocado nela vira oportunidade na vida de alguém, principalmente do jovem, do adulto, que está presente nas regiões do interior do estado, em municípios médios, pequenos, que não dispõem da oportunidade que os municípios grandes possuem. E além dessa oportunidade gerada lá, que transforma realmente a vida dessas pessoas, ela gera impacto econômico muito maior do investimento realizado nela. Então, em termos de política pública, de resultado, de eficiência de política pública, o que é feito pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, assim como também em outras universidades, é fundamental para qualquer economia, para qualquer estado. É interessante porque quando a gente fala de uma universidade pública, né, quando a gente fala de uma universidade mantida pelo Estado, a gente fala justamente dessa formação que é ofertada para os estudantes da rede pública, para estudantes que não têm acesso à universidade privada, então conseguem, por meio da universidade, terem acesso ao ensino superior. Esse é o objetivo que a gente vê nitidamente assim em uma universidade do porte da UERN aqui no Rio Grande do Norte. Mas eu vi que o estudo ele alcança outros setores, né? Ele mostra que os impactos da universidade vão inclusive além dessa formação estudantil, que ela tem impactos nos municípios, em outros setores da economia também. Sim, perfeito. Ao todo, os investimentos feitos na UERN, esse estudo ele é feito com valores de 2024, a nossa base de dados. A gente aproveita para agradecer à Universidade do Estado, em nome da reitora, professora Cecília Maia, que gentilmente disponibilizou as informações que são públicas, não é? Mas com total transparência. A gente agradece a ela e a toda a equipe que disponibilizou a base de dados. Do mesmo modo, agradecemos ao Conselho Regional de Economia pelo apoio. Como o estudo foi feito com dados de 2024, todo o valor que a gente se referia aqui são valores daquele ano, né? Então, no total, a universidade conseguiu gerar de renda, de valores de produção de bens e serviços
e em torno de 555 milhões de reais. Né? Isso representa um efeito multiplicador de 1,45. Portanto, cada real investido na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ela devolve para a economia do Rio Grande do Norte R$ 1,45. Você tocou num ponto muito importante. Ela consegue contribuir para o aumento da produção do setor de alimentos, do comércio atacado e varejo, das redes logísticas de modo geral, das cidades pequenas, médias e grandes, do setor de transporte, o setor de serviços, a rede hoteleira. Então, no estudo é apresentado um detalhe em que, como mostra o impacto de todos esses setores, na saúde privada, na saúde pública também, na educação privada, ela mexe em toda a economia. A vantagem da universidade é que ela, por ela estar presente em todas as regiões do Estado, ela consegue disseminar, ou seja, distribuir essa produção de riqueza em todos os locais do Estado. Veja que, por exemplo, nós temos lá na universidade, o estudo demonstrou, que além dos 6 camping, que ela é uma universidade multicamp, tem campos que funcionam em Natal, na Zona Norte, em Mossoró, em Açu, em Pau dos Ferros, Caicó, Patu, mas tem núcleos que atualmente o termo mais correto é polo de educação à distância, que atende a população, por exemplo, lá de Luiz Gomes, na fronteira com a Paraíba, lá no Alto Oeste. Aquela região do Alto Oeste possui 30 municípios. Se não fosse a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, o ensino superior não chegaria lá. Ela consegue ir lá, no município de Luiz Gomes, com um núcleo de educação à distância, com um polo de educação à distância, junto com o polo do campus de Pau dos Ferros, e também Marcelino Vieira, outro município que tem lá, Martins também é daquela região, e oportunizar que aquelas pessoas que não teriam condições de sair de lá para ir para uma capital, para ir para o sul do país, para ir para o exterior, como acontece em geral com quem dispõe de oportunidades, quem normalmente está na região metropolitana, aquelas pessoas, aqueles municípios não têm esse tipo de oportunidade. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte é quem gera isso para ela. Não só de formação dos profissionais, para que eles se desenvolvam, abram seus negócios por lá, ofereçam serviços qualificados por lá, isso melhora a produtividade da região. Nós chamamos isso em economia de crescimento endógeno. Você vai lá, desenvolve as pessoas daquela região e as pessoas daquela região desenvolvem a própria região. É isso que é feito no mundo inteiro. Tanto que em países como o Canadá, mais de 64% das pessoas têm nível superior, acima de 25 anos. No Brasil, a média é em torno de 20%. No Rio Grande do Norte, o estudo de 2025 mostrou que é de 18%. Nós temos um espaço muito longo ainda a percorrer. Outros países, como a Noruega, que nós assistimos agora na Copa do Mundo, né, com o Brasil, mais de 56%. E assim vai. Então, a universidade, ela, ao estar presente nesses municípios, nesses territórios mais distantes, ela faz isso, ela desenvolve essas localidades, não só multiplicando a produção nas atividades produtivas de lá, como também formando os profissionais que vão atuar e desenvolver aquela própria localidade. Então, a gente, quando fizemos esse estudo, o que mais nos chamou a atenção foi isso. Nós não encontramos esse tipo de ação, né, por meio de outras estruturas que conseguem ir lá na localidade, desenvolver as pessoas e as pessoas desenvolverem as regiões. É isso que as universidades fazem, por isso que o impacto ele é tão grande. E nossas estimativas prévias apontam que, quando concluirmos a segunda fase, o efeito multiplicador de renda gerada em todos esses setores produtivos, juntamente com a massa salarial, porque a universidade já formou, né, algo em torno de 60 mil pessoas, né? Então, a massa salarial da pessoa que possui nível superior, ela é cerca de 2,7 vezes maior do que quem tem ensino médio. Então, por exemplo, no Rio Grande do Norte, uma média salarial do ensino médio por volta de R$2.000, o nível superior, a média, passa de 5 mil. Então, essa massa salarial dos formandos, dos egressos, juntamente com o efeito multiplicador da universidade, chega a passar de 2,7 bilhões, né, num determinado ano. Nós vamos também apontar
né, para essa estimativa, a partir de uma atualização do estudo que vamos fazer para 2025. Mas essa primeira sinalização já é verídica. Nós, de toda forma, já esperávamos isto, só não tínhamos como provar porque não tínhamos feito, né? Porque estudos dessa natureza já existem em São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro, em estados vizinhos. É o caminho que, de fato, o Estado brasileiro, os estados das federações e os municípios devem buscar, né? Qualificar a sua população. A mãe, o pai, o maior sonho de uma família é quando ela tem, pelo menos, a oportunidade de dar isso aos seus filhos. Aí, quando você visualiza municípios, 30 municípios de uma região lá do Alto Oeste, sem um amparo, como a formação de nível superior, como é que você deixa aquela região sem uma oportunidade como esta, né? Como é que a gente fica numa capital ou em grandes cidades, tendo à disposição um instrumento como esse e não chegar lá naquelas regiões mais distantes? Como ficam aquelas famílias? E por serem a maioria do nosso estado, por exemplo, 70% vivem com até 2 salários mínimos e 86% até 3. São essas famílias, Natália e quem nos assiste, quem mais contribui para o ICMS do estado. É assim em todos os estados, por conta da tributação no consumo, que é uma tributação regressiva. A gente vai no supermercado, compra arroz, café. O ICMS desses produtos, como a renda não é tão elevada, a maior parte disso vai na tributação do consumo. E é esse ICMS que o Estado, a política de Estado, por meio da UERN, chega a essas pessoas. E ainda forma, as pessoas passam alguns anos treinando, se qualificando, formam, desenvolvem a região e ainda dá um retorno econômico muito superior ao que é investido nela. Então é um instrumento realmente transformador, não só econômico, mas também social. Pois é, tá aí a importância, e aí o estudo se tornar conhecido, né? A população ter acesso a esse estudo, para identificar também e trazer de forma mais palpável a importância da universidade para as diversas regiões aqui do Rio Grande do Norte. A universidade que sempre vem essa pauta sobre o investimento que é feito na universidade, principalmente em ano político, em ano de eleições, há sempre um debate, porque a gente debate as contas públicas do Estado, o orçamento do Estado, o orçamento público. Então, esse debate sobre a universidade, sobre o que é investido na universidade, ele acaba vindo à tona. E é importante que o estudo ele também traga essa informação de forma mais objetiva para que a população possa trazer números reais, possa ter acesso a números reais. Voltar à nossa conversa sobre a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e já que a gente fala sobre eleições, a gente vê uma discussão em torno do orçamento público, do orçamento da universidade e do retorno, de fato, que a universidade traz para o Rio Grande do Norte. Esse assunto ele vem à tona sempre quando a gente fala do período de eleições, e alguns até falam em privatização, em federalização da universidade. Nesse estudo, professor, em relação à federalização, privatização, qual impacto isso teria para o UERN e para o nosso estado do Rio Grande do Norte? Essa temática, ela vira e mexe, né? Ela aparece. Durante esses momentos em que ela aparece, rapidamente a gente desmistifica, né? A federalização ela não é possível. Nós temos no Brasil 69 universidades federais e 48 universidades estaduais e municipais. Inclusive tem municípios com universidades devido à importância dela para lá, né? Então o governo federal não tem nem interesse, nem condições, nem estrutura jurídica para absorver isto. O Estado brasileiro, aí os estados, as federações, na verdade é uma obrigação deles também, né, prestar esse serviço essencial à população. Como eu já me referi, nós temos 30 municípios num único território sem nenhuma assistência. Essas pessoas estariam esquecidas. E assim é em outros estados brasileiros. Daí os estados desenvolveram políticas de Estado, não depende mais de governos, é uma política de Estado, devolver a essas pessoas a contribuição que elas dão em impostos. É uma coisa que é muito mais do que uma atenção econômica, é uma justiça. Você está desfazendo uma injustiça para aqueles que não têm oportunidade e que são mais carentes, né? Então a federalização não é possível.
isso já é uma política estabelecida dos estados, chegar aonde a União não chega. O retorno econômico já é mais do que demonstrado, que ele é muito superior a outras atividades. Então, ela já é como se ela fosse superavitária em termos econômicos. Você investe, ela lhe devolve muito mais do que foi investido, né? Então, essa discussão a gente até lamenta que ela, por algum motivo, aconteça, mas isso não é possível e nem é, assim, digamos, honesto conduzi-la, porque você olhar para as pessoas que precisam de um serviço básico, que é a educação superior, que lhe profissionaliza, que faz você desenvolver aquela região onde você mora, que já é distante dos grandes centros, né? Você ainda colocar em risco isto. Então, o estudo mostra justamente que esse não é o caminho. O caminho é o fortalecimento disto, porque os estados devolvendo àquelas pessoas essas oportunidades, né? E veja, há uma série de serviços que não aparece aí. Por exemplo, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ela realiza, por meio dos seus serviços de saúde, mais de 168 mil atendimentos, de vários tipos de especialidades, por meio das residências médicas que ela desenvolve. São especializações em que ela tem médicos trabalhando na rede básica de saúde dos municípios, na assistência de média e alta complexidade, inclusive no Hospital da Mulher, né, aqui em Mossoró, serviços de exames laboratoriais lá no Hospital da Mulher. Então, são serviços que vão muito além da formação, são serviços de saúde, serviços jurídicos. Tem mais de 2.000 processos que a universidade assiste a pessoas de baixa renda para resolver questões legais relacionadas ao direito civil, direito de família, né? Então, são serviços que ultrapassam os 500 projetos, como tem no estudo colocando, e que tem um valor econômico que não está aí e não está nem dentro dos 2,7 bilhões. Então, quando a gente ouve esse tipo de discussão, a gente lamenta, fica um pouco triste, por ver que é uma tentativa de retirar das pessoas, retirar de uma mãe, retirar de um pai do interior, que não tem a condição de enviar o seu filho para estudar nos Estados Unidos, como acontece com alguns, e ela vê isso, Natália. As pessoas, as mães e os pais, elas veem os filhos de pessoas ricas, com estudo, eles com estudo, já tiveram a chance deles, se formaram, formam os filhos, colocam os filhos para trabalharem nas empresas, junto a órgãos públicos, mas diz, vai estudar para se formar. E aquele que mais precisa, de lugares mais distantes, as universidades estaduais e municipais é quem atende. E transforma a região economicamente, mas fundamentalmente as pessoas. Aquelas pessoas que é um sonho. A formatura da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, é uma coisa bonita de se ver, porque você enxerga que ali a grande maioria é o primeiro membro da família que está se formando. E transforma intergeracionalmente a vida da família e as próximas gerações, né? Então, esse retorno econômico que a Universidade do Estado oferece, as outras também oferecem, e essa questão do orçamento público, por exemplo, retorna não só para a economia, esses 550 milhões, mas para os cofres do Estado do Rio Grande do Norte, retorna 119 milhões em ICMS e em imposto de renda. Fora também a contribuição que vai para o IPERN, que dá em torno de 205 milhões de reais. Volta diretamente para o Estado do Rio Grande do Norte, bate na UERN e no mesmo mês volta mês a mês. E no final do ano, em 2024, deu 205 milhões. Retornou, chegou lá, retornou para o Estado, realizar outros investimentos, e a universidade ainda devolveu os 555, que é apenas a primeira fase.